Bem-vindos ao Entre Carreiras, de frente com a Jéssica. Você está ouvindo o talk show que conecta a história de brasileiros ao redor do mundo. Aqui, cada episódio é um convite para descobrir diferentes trajetórias profissionais, desafios e conquistas em contextos nacionais e internacionais. Porque entre carreiras, sempre existem novos caminhos e histórias sem fronteiras. No Entre Carreiras, falamos muito de mudanças grandes, como trocar de país, de profissão, de rumo. Mas existem transições que acontecem dentro do mesmo país, da mesma carreira e que são igualmente profundas. A convidada de hoje, ela tem uma trajetória marcada por deslocamentos geográficos, institucionais e identitários. Psicóloga de formação, professora universitária, oficial psicóloga da Marinha no Brasil, pesquisadora e hoje aprofundando sua atuação clínica com foco em transições de vida. Ela viveu migrações internas no Brasil, atravessou culturas regionais muito distintas, construiu carreira em ambientes de alta hierarquia e, em determinado momento, precisou responder à pergunta: quem eu sou profissionalmente fora da farda? Hoje a conversa é sobre transições que não cabem no currículo, mas moldam quem a gente se torna. Seja muito bem-vinda ao Entre Carreiras, Janaína. Muito obrigada, é uma enorme satisfação participar desse episódio com vocês, Jéssica Gomes e Jéssica Araújo, né? Poder partilhar um pouco da minha história aí com vocês, desse tema que é tão relevante, né, que impacta tanto as nossas vidas, que é as transições, né? Então, é uma alegria, né, poder estar aqui com vocês hoje e a gente conversar sobre isso. Bora lá então, Janaína, realmente é um prazer para nós tê-la aqui. Vamos começar um pouquinho falando, né, mais sobre você. Então, quando nós falamos aí em imigração, muitas vezes nós pensamos apenas na questão de atravessar fronteiras, né, fronteiras internacionais. Mas existem também as migrações regionais, né, que também exigem adaptação, leitura cultural, reposicionamento. E antes da gente adentrar mesmo nesse assunto de migrações, de mudanças específicas, eu quero te pedir para você contar um pouquinho, né, brevemente, se você tivesse que contar brevemente a sua história profissional até onde você está hoje, né, até aqui, quais foram os momentos de virada que você contaria? Fala um pouquinho mais aí para os nossos ouvintes sobre você. Então, né, eu sou pernambucana, né, por 25 anos da minha vida morei no estado de Pernambuco, né, nasci no Recife e me criei na cidade paulista, né, com 1 ano de idade eu fui paulista, e eu acho que os pontos de virada, assim, eu acho que impactam muito nas tomadas de decisões, assim, né, a gente tem vários caminhos para seguir e em determinados, é como se a gente chegasse em determinadas encruzilhadas em que a gente precisasse escolher, vou para a direita, vou para a esquerda, vou em frente, né, então eu acho que o primeiro ponto de virada foi na tomada de decisão em relação ao curso, né? Quando a gente sai ali do ensino médio, a gente tem várias possibilidades de curso. E nesse período, eu assim estava focando estava voltada para outros cursos, né? Como jornalismo, medicina, artes cênicas. E aí veio a psicologia, no qual eu também não tinha muita expectativa, não tinha muito conhecimento sobre o que se tratava, e eu fiz um processo de forma leve, mas foi o que, digamos assim, foi bem sucedido. Então, acabei entrando no curso de psicologia, e na primeira aula, desde a primeira aula, já me apaixonei e sabia que era o curso certo para mim, assim, né? Pela conexão que eu tive com o ser humano, com o processo evolutivo do ser humano, né, e poder contribuir na mudança de comportamento das pessoas, na mente, né? Então isso me impactou muito. E aí eu entreguei assim de cabeça nesse curso. Obviamente que na época sem as condições favoráveis, né? Então eu só pude cursar porque é uma escola particular, né? Uma faculdade particular. Eu só pude cursar com a ajuda do meu padrinho. Na época me ajudou ali inicialmente. E a partir do segundo período eu ganhei uma bolsa do grupo de teatro. Entrei no grupo de teatro da faculdade e ganhei uma bolsa de 50%, e isso ajudou a pagar, né, a faculdade, e eu cursei assim, nossa, foi um período muito rico da minha vida em que eu me dediquei. E o segundo ponto de virada dentro do próprio curso
foi quando eu decidi fazer 2 disciplinas isoladas na Universidade Federal, né? Porque eu estava estudando na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, em faculdade particular à noite, e durante o dia eu decidi fazer 2 disciplinas na Federal. E lá eu pude apresentar um trabalho na área de pesquisa, e esse professor da disciplina gostou do meu trabalho e me contratou, né? Fez um processo seletivo. Na época eu estava tendo um processo seletivo para bolsista de iniciação científica do CNPq, e aí ele me chamou para trabalhar com ele, né, no grupo de pesquisa dele. Na época era sobre a teoria do apego de Bowlby, percepção de risco, e aí eram atividades de pesquisa, basicamente. Então eu trabalhava 20 horas com ele e ganhava uma bolsa de R$ 200. Então naquela época, nossa, estudante, R$ 200 era uma fortuna, né? Então eu comecei a trabalhar nesse grupo de pesquisa, no qual eu pude aprimorar mesmo esse papel de pesquisadora, porque na faculdade particular era muito voltada para a formação em si, né? Então, fiquei nesse processo e aí, no final da faculdade vivi outro ponto de virada importante, que foi na decisão de fazer a seleção do mestrado. Eu estava saindo estava no último semestre do curso, fazendo estágio, aquela correria né, que a gente sabe bem que está no final de curso para terminar, e a professora me perguntou, Jane, o que você vai fazer agora? Eu disse, vou estudar para concurso. E eu, não, você vai fazer a seleção do mestrado, a seleção está aberta e você tem 2 semanas para se inscrever, né? Tem 1 semana para se inscrever e 1 semana para fazer a prova. Eu disse assim, como assim? Não vou dar certo, não vai dar certo, eu estou recém saindo, não tenho condições, não, você vai conseguir. Então, nessa conversa, ela, por que não, né? Então, eu disse assim, decidi fazer, né? Eu acho que foi uma das melhores decisões que eu fiz na vida, assim, porque por mais que eu não me validasse na época, né, não reconhecesse a minha capacidade de poder passar, eu me pus à prova, eu aceitei o desafio que a professora me lançou, né? E aí tive 1 semana, de fato, para preparar um projeto de pesquisa, e aí tive ajuda tanto da Eliana, que foi com quem eu conversei, a professora Eliana, e a da Pompeia, e preparei o projeto de pesquisa, e me inscrevi, e aí tive mais 1 semana para estudar para a prova, e fiquei, né, estudando e tal. Fiz a prova. Para minha surpresa, eu fui olhar lá, já não passei. Foi uma prova difícil, assim, de nível difícil, mas que eu consegui responder as perguntas, porque, justamente na minha formação, eu havia me dedicado muito, muito mais do que os professores pediam, né? As pessoas pediam A, eu acabava fazendo A, B, C, então isso me ajudou na hora de responder as questões da prova. E, para minha surpresa, eu fui aprovada, né? E não só aprovada, como em primeiro lugar. Então, assim, foi algo surpreendente, assim, na minha vida. E com essa aprovação eu tive direito a uma bolsa do mestrado, e aí, digamos assim, de R$ 200 eu passei a ter R$ 1.200 por mês, então isso também, né, fez uma diferença significativa, e parte desse valor eu investi na especialização em psicodrama, que foi o que também me ajudou no desenvolvimento pessoal e na construção do meu papel de psicóloga clínica, né, que eu passei a utilizar a abordagem do psicodrama. Então, o mestrado estava me formando na parte, né, de pesquisadora e de professora, e a especialização nessa questão pessoal e de psicóloga clínica também, que eu comecei a atender alguns casos, né, de pacientes indicados pela própria especialização ali, e isso fez com que eu avançasse. Entendeu? E aí um outro ponto de virada foi a mudança, que combinou com a mudança, né, porque aí eu terminei o meu mestrado, terminei a especialização, e na sequência eu me mudei para o Rio Grande do Sul, e aqui, ao invés de fazer, na verdade, o que me motivou a vir para o Rio Grande do Sul foi a fazer o doutorado, porque eu tinha a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um programa que me interessava muito fazer, e aí eu disse, vou fazer meu doutorado lá, então, né, me mudei para com essa intenção de fazer doutorado, só que eu nunca tinha trabalhado, obviamente, como professora, né, só atendendo alguns casos na clínica, e eu precisava trabalhar. Eu disse, vou começar a trabalhar para poder me manter. E aí fiz um concurso na prefeitura na prefeitura não, nessa época eu fui na Faculdade da Serra Gaúcha. E aí passei e foi o meu primeiro emprego. Então esse também foi um outro ponto de virada, porque, enfim, era o primeiro emprego numa cultura totalmente diferente da minha, com alunos trabalhadores, né, estudavam à noite. Foi.
Nossa, é muito rico, né, isso que você está contando, compartilhando com a gente. E também eu fiquei muito surpresa, assim, que eu não conhecia esse seu lado de trabalhar com artes cênicas, né? Como isso te acompanha. Você, antes da decisão de psicologia, você cogitou fazer artes cênicas, mas depois, mesmo com a psicologia, você incorporou, né, o psicodrama. E muito legal. Como que surgiu isso, assim, dentro de você, esse seu lado aí mais da arte? Olha, eu digo que esse lado artístico sempre existiu, assim, desde pequena. Na escola, eu sempre fui aquela que, apresentar trabalho, eu sempre levantava a mão, fazer teatro, fazer qualquer tipo de apresentação em público. Para mim, era assim, era brincadeira, era uma grande diversão. Então, desde essa época da escola, eu sempre gostei, né, de apresentações, de ver outros personagens. Então, esse lado artístico sempre foi presente, não só do teatro, mas também da dança, do canto, né? Na época do ensino fundamental, eu participava do grupo de coral da escola, do grupo de teatro, do movimento estudantil. Então, eu sempre fui atuante, assim, e as artes, né, o mundo artístico, o universo artístico sempre esteve presente também, de uma certa forma ali, né? Mas só que na época eu não dei muita bola, porque, você vai morrer de fome, não vai ganhar, não, né? Quem é artista não ganha dinheiro, então não tinha muito incentivo, assim, familiar para esse lado, né? Mais artístico. Mas é algo que para mim sempre foi um lazer, sempre foi um hobby, sempre foi o que me fez feliz, né? Se a gente pudesse dizer, um hobby, viver, né? Teatro, dançar, cantar, sempre foi muito legal. Uhum. E você sai do Pernambuco e vai para o Rio Grande do Sul, né, em 2009. Que impacto essa mudança teve em você, para além do profissional? Então, olha, eu acho que o principal impacto foi socioemocional, porque, assim, ter que lidar com a perda, né, da convivência diária com a minha mãe, que eu era muito apegada a ela no sentido de que eu sou a filha mais velha, então com 7 anos eu fui filha única, quando eu estava com 7 anos minha irmã nasceu, quando eu estava com 9 meu irmão nasceu. E aí eu passei a cuidar deles também, assim, ajudar ela a cuidar deles, então também ela era ligada a eles, né? Me sentia responsável por eles também, enquanto irmã mais velha. Então ter que me separar deles foi muito difícil, assim. Então me doeu bastante, me doeu também porque eu não queria gerar sofrimento para minha mãe, e eu sei ela, né, o quanto ela sofreu nesse processo. Mas eu me lembro que eu disse assim, mãe, eu tô indo porque eu preciso evoluir, né? Eu sei que se eu ficar aqui com a senhora, eu não vou ter a evolução que está me chamando, né, para evoluir. E eu quero, assim, se eu for para lá, eu vou ganhar R$ 4.000, né? Era uma fortuna, né? Então, assim, eu sei que se eu vou para lá, eu vou conseguir ganhar R$ 4.000 e vou poder lhe ajudar, né? Pagar seu plano de saúde e tal. Então, tinha muito esse anseio, né, de melhorar financeiramente e também evoluir. Então, em nome desse bem maior, eu acho que foi o que me deu forças para suportar essa separação, porque de fato foi muito difícil. E eu tô pensando aqui, gera uma separação, né, familiar, emocional, igual você trouxe, uma separação climática também, você sai do Nordeste, de uma região extremamente quente, para uma região, vai para o Sul, uma região mais fria, mais um pouco mais distante também culturalmente, uma da outra. E aí, em qual momento que você percebe que você vivia uma transição de vida e não só uma mudança de cidade? Porque existe ali diversas culturas, né? Sim. Então, o meu dia a dia ele passou a ser diferente, né? Então, aí a gente tem uma questão de rotina, de alimentação, porque eu tive que mudar algumas coisas, né? Nem todas os gêneros alimentares tinham, né, no Rio Grande do Sul, e assim, também, porque na época, eu me lembro que assim, eu não tinha essa consciência que eu estava vivendo uma transição, né, a gente, geralmente, quem está vivendo transição não tem consciência que está em transição, só sabe que está mudando, né, está mudando drasticamente, mas assim, não tem muito essa consciência, né, então, a gente não sabe nomear, né? A gente só está vivendo esse momento. Isso, né? A gente só sabe que tem que seguir em frente, que tem que, né, assumir as mudanças que a gente escolheu. Então, o modo de viver, assim, graças a Deus, assim, eu sempre tenho muito a agradecer. Eu sempre encontrei pessoas que me apoiaram nesse processo, né? Então, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu conheci pessoas maravilhosas que
me apoiaram, me ensinaram tudo, desde como usar as camadas de roupa adequadamente, porque não bastava ser só uma roupa, você tinha que usar uma camada de roupa, ou seja, 3 roupas, né, ou segunda pele, roupa de lã, ou seja, não era qualquer roupa, né, tinha que saber usar a roupa, tinha que saber o melhor horário para banho, né, cuidar, prestar atenção na posição solar, né, quando for locar um imóvel, então tinha muita esses detalhes para cuidar, assim, né, que quem morava lá sempre fazia questão de me ensinar, assim, então eu tenho muito a agradecer, assim. E nesse momento de vida mesmo, assim, né, de olhar para o dia a dia, assim, até o fuso horário, da forma de dormir, o horário de horário de acordar, né, então teve várias mudanças que eu disse assim, nossa, eu estou realmente num lugar novo. Mas o engraçado é que eu achava aquilo muito leve, não foi pesado para mim, sabe? Esse processo de adaptação. Não sei se o desejo de evoluir estava tão grande que não foi um processo sofrido, assim, foi um processo de muito aprendizado mesmo, assim, de como viver no Sul. Assim. E além da primeira migração, a sua trajetória ela foi marcada por várias mudanças de cidade dentro do mesmo estado, né, do Rio Grande do Sul, sempre em função de trabalho. Como que foi construir carreira num contexto em que o território estava sempre mudando, Jana? Olha, eu acho que eu aprendi a ter muita flexibilidade, assim. Flexibilidade psicológica, assim, no sentido de não me apegar, né, de fato, assim, aquilo que eu construía, e que a construção ela não estava muito externa, ela estava muito mais internamente, assim, né? Então, eu sabia que por onde eu estava, assim, era temporário, então eu buscava me comunicar com as pessoas, né, fazer vínculos, mas eu sabia que esse vínculo era temporário, então, assim, eu acho que um dos grandes aprendizados foi viver essa temporalidade do vínculo, assim, então, e que, por mais que a gente se afastasse, se mantesse, né, a comunicação constante, a gente sabia que, se voltasse a falar, era como se estivesse vivendo todos os dias, né? Então, eu acho que foi ter essa flexibilidade, tanto de me apegar, né, no sentido de com quem eu me relacionava, com quem eu me comunicava, com as pessoas que eu conhecia em cada lugar, e esse senso de pertencimento muito mais interno do que externo, sabe? Então, e cada lugar desses do Rio Grande do Sul é interessante porque dentro do Rio Grande do Sul havia várias cidades que tinham completamente, assim, eram subculturas, digamos assim. Então, a região da Serra era um modo de vida, a região lá do Pampa Gaúcho era outro modo de vida, né? A região ali mais próxima a Porto Alegre, região metropolitana também. Então, conhecer e permear por essas diferentes subculturas, assim, me ensinou muito, sabe? Essa questão de ter flexibilidade e principalmente resiliência também, né? De poder... acho que também o ter tido forças para dizer um tchau até logo minha mãe, né, de Pernambuco para o Rio Grande do Sul, foi maior do que entre as cidades. Assim, então, acho que essa flexibilidade me ajudou muito. Essa motivação, né, dessa separação acabou expandindo para esses outros campos. Jana, só para contextualizar, conta aqui um pouquinho mais, até para os nossos ouvintes entenderem melhor, por que era temporário esses locais as cidades, né, que você sabia que você ia atuar? Então, porque eram experiências de trabalho que todos foram processos seletivos, mas foram processos seletivos sempre temporários. Então, foram todos temporários, por quê? Porque exceto o primeiro, que não estava demarcado, dizia, você vai ficar X tempo, né? Mas porque eu vivia minha primeira missão. Então, assim, quando eu entrei na FSG, que foi meu primeiro emprego, então foi o primeiro ano, assim, foi difícil, muitos desafios, de ser professora numa cultura totalmente diferente. A quantidade de conteúdos que eu queria ensinar era divergente do que os alunos estavam dispostos a aprender. Eram alunos que tinham um perfil mais de assistir aula e não de interagir, então eu tinha toda uma dinâmica, né, de interacionista, né, vygotskiana, toda uma base de construção de aprendizado. Arte, né? Isso, que vem da arte também, né? Então, de botar os alunos Trabalhou todo o improviso, né? Uhum.
Que a arte proporcionou. Sim, sim. E também dessa questão de colocar os alunos para agir mesmo, para exercitar, né? E eles não, tinham um perfil mais de assistir, mais de ficar quietinho, aquela coisa. Então, deu um choque aí, né? Então, na minha época, era o meu primeiro emprego. Eu não tinha a maturidade, obviamente, que eu tenho hoje, né? Então, naquela época, foi desafiante para mim gerenciar, né? Que até o coordenador, você tem que, né, ser, né, tal forma, mas eles precisam aprender isso, como que eles vão sair dessa disciplina sem aprender tal coisa? Então, assim, a minha capacidade de renúncia, digamos assim, né, estava bem baixa. Então, acabou que no final do primeiro ano eu fui demitida, assim, e essa experiência foi muito frustrante, assim, muito, muito, muito frustrante. E aí, a partir disso, eu fui estudar para outros concursos. E aí, o segundo concurso que eu fui foi para a Universidade Federal do Pampa, que aí já estava demarcado como um concurso temporário, né? Então, o professor substituto é apenas por 2 anos. Então, eu fui para lá sabendo que ia ficar 2 anos. E nesse processo, sim, eu consegui ser a professora que eu queria ser, né? Porque o perfil de aluno era outro também. Eles queriam, né? Nossa, estavam com uma disposição do aprendizado muito maior, porque eram alunos que estavam lá para estudar apenas, não eram alunos trabalhadores, né? E aí eu pude ir além, né? Não só dar aula enquanto professora, mas também colaborar num projeto de iniciação à docência, né? Que existia lá na faculdade, desenvolver um projeto de extensão, no qual eu até coordenei um grupo de teatro de bonecos com os alunos da faculdade, e a gente fez esse projeto de extensão que era para levar conhecimento de ciências para os alunos do ensino fundamental das escolas públicas da região. Então, a gente deu para eles as oficinas de como fazer burros de bonecos, as histórias, né, a serem criadas, e a apresentação. E os alunos foram para a universidade, a gente apresentou para eles, depois tinha um debate. Então, nossa, foram 2 anos, assim, nossa, fiz chover. Então, assim, em 2 anos eu fiz tanta coisa que eu nem imaginava que eu pudesse fazer, né? Então, foi para mim um período muito gratificante desses 2 anos. E aí, no final desse período, eu continuei fazendo concurso, fiz muitos concursos. Fiz concurso para a Prefeitura de Caxias do Sul, passei e fiquei aguardando ser chamada, mas ao mesmo tempo eu também fiz um concurso para professora do Magistério Superior, que a Marinha do Brasil estava oferecendo naquela época, e era para trabalhar nas disciplinas na área de relações interpessoais. Aí eu fui para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro para fazer a prova, eu me conectei com um sonho, né, que eu via, né, os militares todos uniformizados, eu me conectei com aquele sonho de servir a Marinha, de ser, né, ser marinheira, de ser militar, que eu tinha, né, o sonho que eu tinha aos 5 anos de idade, quando eu visitei um navio, e minha mãe me levou para conhecer, e aí eu pedi para desfilar de marinheira, que eu queria trabalhar, né, de marinheira, aquela coisa toda, e eu fui me lembrando desse sonho, né. Nossa, então, quem sabe agora eu vou focar o meu estudo para servir a Marinha, como militar. E aí, nesse concurso, eu fiquei em 4º lugar, e eles só chamaram os 3 primeiros para prova didática, né? E assim, não fiquei tão triste, porque eu sabia que nesse concurso eu não ia poder usar uniforme, que era um concurso para civil, né? Para servidor civil. E aí eu disse, não, então agora eu já sei, eu tenho que me dedicar. Então, foquei nos estudos para fazer o concurso de carreira. E aí, esse sim seria, né, para a vida toda, digamos assim. Só que, nesse período, a prefeitura me chamou de Caxias do Sul, eu, né, voltei a morar em Caxias do Sul, e, como eu continuei estudando para o concurso da Marinha. Só que, na época, era uma vaga que abria, nem todo ano abria, era um concurso extremamente raro, né, de ser bem sucedido. Até que chegou um concurso temporário da própria Marinha. Eu recebi alguns e-mails de divulgação dessa vaga, que eu olhei assim, temporário de novo, sabe aquela hora assim, nossa, estou cansada de trabalho temporário, eu quero algo mais fixo, mais estável, né? E aí eu disse, mas eu quero servir, então, se é um... Aí, depois de uns 3 e-mails que eu recebi ali de divulgação, eu decidi fazer. E aí fiz o concurso, e para minha surpresa eu fui aprovada. E aí, e agora? Aí fiquei naquele impasse entre permanecer em Caxias do Sul, na prefeitura, que era um concurso, sim, estável, ali eu podia ficar para toda a vida se eu quisesse, ou ir para o temporário lá na Marinha, que era um concurso que eu poderia ficar até 8 anos, renovado
a cada ano. E aí eu disse, nossa, aí fiquei entre o sonho, né, e aquele conforto da estabilidade. Então, eu disse assim, não, eu vou viver meu sonho. E aí eu vi que, sabe, o coração ficou mais leve quando eu decidi pedir exoneração. Aí pedi exoneração porque eu só tinha um ano de prefeitura na época. De exoneração e fui servir lá, Marinha, na cidade de Rio Grande, também na região, outra região do Rio Grande do Sul, a região portuária, a cidade mais antiga do Rio Grande do Sul. E lá eu fiquei por 8 anos. Cumpri todo o período, né, temporário como oficial da Marinha. E dentro da própria Marinha eu fui crescendo na carreira, né? Comecei como guarda-marinha, depois fui segundo tenente, primeiro tenente e saí como capitão-tenente. Nossa, quantas mudanças, né? Assim, uma evolução num curto espaço de tempo e transições também, né? Eu achei muito bonita essa fala. Ou eu ficava na estabilidade, por mais que eu estava cansada dos temporários, ou eu iria viver um sonho. E aí vou eu para o temporário de novo, né? Porque realmente é algo que se conecta muito mais comigo. Ô, Jana, quais são as mudanças o que essas mudanças elas te ensinaram sobre adaptação, pertencimento e identidade profissional? Porque a sensação que eu tive aqui é que isso foi sendo construído. Sim, sim. Eu fui aprendendo a me adaptar, né, a diferentes situações. E eu acho que, quando eu, digamos assim, esses 3 processos eu vivi intensamente dentro da Marinha, tá? Intensamente. E aí, hoje, olhando para trás, assim, eu consigo entender o porquê dos outros trabalhos temporários, né? E todos os aprendizados que eles me ensinaram nesse sentido, porque adaptação, os trabalhos anteriores todos me ensinaram, assim, a me adaptar à região, à cultura local, à necessidade das pessoas, né? E a me vincular por pouco tempo, né? A construir vínculos temporários. Então, construir aquela sensação de que eu pertenço àquele lugar enquanto eu estiver nele, sabe? Então, esses trabalhos anteriores me trouxeram muito isso, assim. E aí, quando eu entrei, principalmente de identidade, porque foi uma construção, né? Todos os trabalhos anteriores, porque até então meu foco estava em ser a melhor professora que eu podia ser na face da Terra. Porque eu disse, não, eu quero ser professora. Eu me formei psicóloga, eu quero cuidar das pessoas na parte clínica. Eu sempre mantive, né, atendimento clínico, mas com poucos clientes, porque eu gostava de ser professora. E ser professor, para mim, fazia muito mais sentido na época do que só psicóloga clínica. Né? Então, eu sempre tive os dois papéis profissionais paralelos. Então, a minha identidade profissional estava muito dividida entre esses dois papéis, né? Professora e psicóloga clínica. E aí, quando eu entro na Marinha, houve uma desconstrução, e eu me explico uma construção, uma desconstrução porque eu não ia ser só professora, não ia ser só psicóloga clínica. Eu ia viver muitos outros papéis que eu ainda não tinha desempenhado, mas que aqueles 2 papéis anteriores, nas vivências anteriores, me prepararam para isso. Né? Então, a gente, quando entra, né, como oficial, a gente aprende a, digamos assim, a trabalhar no que a força pede, né? Qual é a demanda da força, o que a força está pedindo, né? Quais são as necessidades. Então, estamos precisando de alguém que faça uma relatoria, né? Ou que dê uma palestra, ou que conduza um projeto social. Então, todas aquelas funções que eu vivia anteriormente me prepararam para estar dentro da Marinha. E dentro da Marinha era constante, assim, essa questão da adaptação, né? Principalmente porque, às vezes, eu planejava um dia, hoje eu planejava uma semana, quais são as minhas atividades da semana? Essas são X. E aí, quando eu chegava lá, mudava completamente, né? Porque havia a instituição tinha outra demanda, tinha outra prioridade. Então, tinha que me adaptar constantemente a isso. E, em relação ao pertencimento, assim, também, né, no sentido da identidade militar, porque isso foi uma construção também. Né? Pertencer ao contexto militar sendo temporária, porque havia os militares que eram de carreira. Né? Então, era um pertencimento diferente. Né? Por mais que não dá para equalizar, porque pessoas que já estavam há anos lá dentro. E eu ia liderar, eu acho que aí
dentro da Marinha, eu fui muito mais construindo esse papel de liderança também, sabe? De me ver uma líder, no sentido de que digamos assim, eu ia estar num lugar coordenando, gerenciando atividades com outros profissionais, com outros militares que já estavam há anos lá dentro da Marinha, que tinham uma expertise, que tinham um saber, que tinham uma experiência, né? Então, o conhecimento como professora anteriormente me ajudou muito nesse processo de liderar esses militares. Muita versatilidade, né? Meu Deus. E eu vejo você em muitos papéis, assim, tanto como você disse, de professora, incorporando também o perfil, assim, que você tem, que você gosta da arte, e depois você vai para esse contexto militar, né, que é um pouco mais rígido. Quanta Sim. flexibilidade exige, né? E como que foi para você, assim, porque querendo ou não, o perfil da Marinha, né, os militares é mais prevalente a figura dos homens, né? E tinham outras mulheres trabalhando, atuando, como que foi? Você também teve a experiência de liderar, né? Então, como que seria se posicionar, né, sendo mulher, diante desse cenário? Olha, logo quando eu entrei, né, eu entrei numa turma, a minha turma de formação eram 5 mulheres, tá? Então, quando a gente entra, logo quando a gente entra, a gente passa por um processo de formação de 3 meses, de formação militar, para entender todo o sistema, porque é um mundo à parte, literalmente. Desde o sistema de comunicação, né, os meios, os instrumentos de comunicação, a linguagem, a estrutura, né, de como a instituição se organiza. Então, foram 3 meses intensos, né, desde também de treinamentos, né, de arma, né, treinamento de tiro, treinamento de formação de ordem unida para desfilar, para representar a Marinha. Então, a gente, nesse período, vive muito uma formação de identidade mesmo. Você não é mais, digamos assim, a Janaína, né? Você é a Janaína militar, está representando a Marinha. Então, são 3 meses exatamente intensos para incorporar esse senso de pertencimento ao contexto militar, né? E a minha turma era de 5 mulheres. E eu me lembro, assim, eu tenho muito carinho por elas, porque a gente foi construindo ali um laço de amizade, de fortalecimento, mas também foi o único momento em que eu tive essa convivência única, assim, só das mulheres ali na turma, né? Porque depois que cada um foi para suas organizações militares, aí quando terminou o curso de formação, cada uma foi distribuída para uma organização militar diferente. E eu fui para uma organização que era o órgão central, né, Comando Quinto do Distrito Naval, e fui servir no núcleo de assistência social na Marinha. E ali eu atendia famílias, tá? Então ali não eram só os militares, a maior parte dos militares são do sexo masculino, sim, mas nesse contexto de trabalho que eu estava, eu atendia muitas famílias nos projetos sociais, né, mas também dava serviço de Estado, né, como oficial do Estado. Eu era responsável pela OM, então ali eu tinha, assim, vários na equipe de serviço, a maior parte eram homens, né? E eu acho que o aprendizado que eu tive, né, lá enquanto professora, aquele episódio lá de poder compactar, poder entender qual era a necessidade, poder valorizar as experiências dos alunos, sabe, no meu processo, assim, eu acho que isso me ajudou a me colocar numa postura que facilitou bastante a comunicação e interação com eles, né, no sentido de poder aprender com eles também. Então, eu nunca me coloquei acima, por mais que o meu posto e a minha função estivesse acima, né, eu sempre me coloquei na posição que eu escutava eles, então isso ajudou, né, no processo de condução deles também, assim, porque eles já estavam ali, já sabiam mais do que eu, né, no sentido do próprio funcionamento do sistema. Então, eu não tinha como chegar e impor algo que eu não tinha expertise, né, eu tinha que realmente aprender com eles. Então, ter essa humildade, né, intelectual de me colocar ali como aprendiz também em relação a eles, isso ajudou muito. Então, meus serviços, em geral, eram serviços de alta responsabilidade, mas que, por essa parceria junto com as equipes de serviço, por escutá-los, sempre foram serviços tranquilos, não tranquilos no sentido da não responsabilidade, mas digamos assim, foram bem conduzidos, porque eu confiava na minha equipe. Assim, né? E a gente conseguiu conduzir várias situações difíceis por essa aliança, né, que eu fazia com eles, assim, de aprendizado, de ensino, de condução. E eu fiquei 3 anos
2 anos e meio, na verdade, nesse local, e até que eu fui convidada para realizar um curso de psicologia de aviação no Rio de Janeiro, para ser psicóloga de aviação no esquadrão de helicópteros. E aí eu tinha que realizar primeiro eu fiz um processo seletivo, né? Fui lá para o Rio de Janeiro, fiz a seleção que envolvia testes físicos, testes de saúde, e aí fui aprovada, e depois eu retornei, passei 3 meses na base aérea naval de São Pedro da Aldeia, cursando esse curso de psicologia de aviação. E quando eu voltei, eu fui trabalhar nesse esquadrão de helicópteros, no qual, né, havia uma mulher que passou 6 meses apenas lá, no período que eu estava, e depois desse período fui a única mulher no esquadrão. Né? Era um esquadrão com cerca de 100 militares, homens, e no qual eu trabalhava no departamento de segurança de aviação. E foi, assim, um período, assim, também de muito, muito, muito aprendizado. Assim, desafiante, sim, porque era uma outra forma de se relacionar, né, no sentido... Mas, assim, sempre fui muito respeitada, mas, obviamente, que você aprende a construir, né, uma outra posição, assim, de tentar construir uma fala muito mais objetiva, né, porque nem todos tinham paciência de estar ali escutando, então, você tem que ser mais rápida, você tem que ser mais... Até porque eu não é minha operativa, né? Então, eu tive que desconstruir várias coisas e reconstruir outras ao longo desses 5 anos, né, de trabalho com eles ali. Então, mais essa questão assim, também de adaptação também. Eu acho que as coisas foram fluindo, né? E eu digo que, nossa, assim, era uma psicologia que eu nem imaginei que existisse. Né? Psicologia de aviação, então, para mim foi um grande presente que a Marinha me deu. Assim. E o interessante é que ela veio para mim no momento em que eu estava assim, frustrada, né, dentro do sistema, porque eu tinha tentado o concurso de carreira. Foi exatamente no ano que eu tinha tentado o concurso de carreira e eu não consegui passar, né, porque eu não tinha condições de me dedicar exclusivamente para estudar para o concurso. Era o meu primeiro ano na Marinha e nesse período eu tinha que aprender muita coisa. Então, minha atenção estava muito dividida entre dar conta das minhas responsabilidades no lugar que eu já estava, enquanto segundo-tenente na época, e primeiro-tenente na sequência ali, e ao mesmo tempo estudar. Então, eu já chegava em casa cansada, à noite, então eu tinha um período de tempo para estudo bem restrito. E aí não consegui passar. Eu fiquei frustrada porque eu não tinha mais idade para tentar novamente, né? E aí eu disse, nossa, então, bom, só me resta realizar esse sonho nesses próximos anos que me restam. E ainda tenho, né? E aí foi quando eu recebi a ligação lá do comandante Luciano na época, né, que estava responsável pelos cursos e concursos lá da Organização e Distribuição dos Militares. Ele me ligou e disse, olha, tem um curso aqui de psicologia de aviação, você topa fazer? Agora sim, ó, tem que estar disposta a fazer sobrevivência na selva, né, mergulhar, né, fazer treinamentos debaixo d'água, você tá disposto a isso? Assim, sim, claro, então, assim, né, eu acho que quando a gente entra num lugar, né, para realizar sonho, a gente fica super vibrante, assim, né? Eu estava vibrando muito, assim. Então, tudo que aparecia eu era voluntária, tudo que aparecia eu queria aprender, era disposta a ir e tal. E aí eu fui fazer esse curso que, nossa, me surpreendeu muito, assim. Ô, Jana, e o que atuar como psicóloga nesse ambiente, né, militar te ensinou sobre comportamento humano, limites e responsabilidades, já que você também precisou flexibilizar, não, né? Você não tinha aquele tempo no início, né, da carreira, mas também visando um outro planejamento, né, uma outra oportunidade. Ela vem. Sim, sim. Eu acho que essa questão de comportamento, né, que você falou. Vou repetir para você. Sobre o comportamento humano, limites e responsabilidades. Sim. Então, acho que essa questão de comportamento, né, eu vi o quanto, digamos assim, o ser humano nessa condição, como ele é lidado com testes, né, em relação aos seus limites, né? Como é um comportamento diante de situações de estresse, como é um comportamento dentro de situações, digamos assim, de muitas responsabilidades, né? Porque a gente acaba assumindo muitas responsabilidades e se cobrando muito por isso também, né? Então, como se manter a saúde mental
dentro desse contexto, assim, né? Então, foi um período de bastante aprendizado nesse sentido, assim, de poder se manter saudável e contribuir para a saúde, né, dos militares que eu atendia, que eu acompanhava, dentro desse sistema operacional, né, porque os treinamentos aconteciam exatamente para que a população, né, pudesse contar com a ação dos militares quando fosse necessário. Então, eles tinham treinamentos exaustivos ali, né, que precisavam fazer para se manter sempre qualificados para quando houvesse necessidade, né. Então, e de fato essa necessidade chegou. A gente em 2023 teve as enchentes aqui no Rio Grande do Sul e a atuação deles, né, no socorro, né, das vítimas lá, das enchentes com o helicóptero, né, com os resgates do helicóptero, foi bastante desgastante, mas que mostraram que o treinamento que eles investiam tanto, né, a preparação, estavam realmente sendo bem construídos, assim, e eles puderam cumprir a missão na época de uma forma bem sucedida e poder acompanhar isso de perto, assim, perto que eu falo, eu não estava na linha de frente com eles, mas eu estava dando, né, aquele suporte de fundo, ligava para eles todos os dias, né, fazia atendimento online, e eu pude acompanhar isso e eu disse, nossa, os treinamentos são exaustivos, mas eles têm uma razão de ser, né, muito, muito plausível, e por isso vale a pena investir, né, nesses treinamentos e só cuidar, né, acho que gerenciar, porque às vezes se empolga demais e quer dar o sangue demais, né, e aí acaba esquecendo de cuidar de si, porque isso é uma das grandes dificuldades, assim, de poder conciliar, né, a vida familiar com a vida profissional, com a vida pessoal, né, porque acaba que o profissional ocupando maior espaço. Isso aconteceu comigo também, né? Então, tipo, eu não conseguia planejar férias direito, eu não conseguia programar atividades com certo tempo de antecedência, então tudo era muito que de véspera. Uma sobrecarga, né, de trabalho. Isso, então a sobrecarga de trabalho acontecia, é inerente à função, sabe? Mas aí a diferença estava em como se lidava com ela, assim. Então, Não, e eu estou pensando aqui o quanto talvez existe um certo estereótipo, né, dentro da carreira militar, e que a gente não tenha, não é intenção, dimensão de que existe todo um cuidado humano por trás disso, né? Não existe só esse desgaste físico, emocional, que é todo esse preparo que de fato eles precisam para lidar com situações extremas, mas que eles também têm a oportunidade de serem cuidados. sim, sim. E essa oportunidade de serem cuidados, né, eu acho que foi um dos grandes diferenciais da Marinha em relação às outras forças, é que eles disponibilizavam, né, um psicólogo dentro da unidade aérea, dentro do contexto ali para estar fazendo esse acompanhamento, né? Então, ter esse profissional ali dedicado para estar acompanhando, né, realizando pesquisa de clima, agindo preventivamente, sabe? Eu acho que isso é um grande diferencial, porque de fato podia fazer intervenções na prevenção. Então, tanto é que no período que eu fiquei lá, né, acho que a gente trabalhava para prevenir acidentes. A gente teve algumas ocorrências, mas muito, digamos assim, de pequenas proporções, né? Não chegou a ter nenhum acidente. Então, assim, eu acho que isso é fruto do investimento na prevenção. Né? Então, só que a grande dificuldade também, ao mesmo tempo, por mais que haja a disponibilidade, né, de cuidado, de ter alguém para cuidar disso, nem sempre há, digamos assim, um reconhecimento de que eu preciso. Não, eu preciso desse cuidado. Porque uma vez que se assume, não, eu preciso do cuidado, assume-se também a vulnerabilidade. Né? Assume-se também algo que não, né? Ele está sempre pronto, sempre, né, disposto, sempre. Até por esse contexto, né, Jana? Desculpa te interromper, porque às vezes nessa questão militar de sempre estar mostrando ser forte e mostrar essa vulnerabilidade, né? Tem esse estigma, se eu estiver fazendo terapia ou passando com uma terapeuta falando sobre os meus sentimentos, né? Então isso não é muito ensinado, né, nesse mundo aí. Sim, sim. Não, eu me lembro que teve uma vez que eu tentei desenvolver um projeto de mindfulness, né, com eles, que é
para trabalhar a atenção plena. E aí, quando eu ia fazer os exercícios de mindfulness, nossa, era uma, né, riso aqui, riso ali, era uma brincadeira, né? Você sempre caía na brincadeira, porque eu não conseguia se concentrar, porque ficava naquela nada, né? Meditação, né? É uma atividade totalmente oposta, né? Quem está acostumado a fazer flexão e, né, treinamento de TAF, né? Que a gente chama de treinamento físico militar. Então, sempre as minhas propostas, assim, eram vistas como um certo estranhamento, né? De treinamento ali. Alguns aceitavam. Havia uma certa resistência, né? Era algo muito novo, era algo desconhecido para eles, né? Que eles não estavam habituados a fazer. Então, às vezes eu provocava eles nesse sentido, né? De poder viver algo, uma experiência de cuidado diferente, né? E até que eu disse, não, né? Eu acho que o treinamento clássico ali, né? De palestras, como posso dizer, porque eu trabalhava muito com treinamentos, né? De fatores humanos com eles. Então, né, anualmente a gente tinha uma jornada, né, que a gente fazia de CRM, né, que é Crew Resource Management, que é gerenciamento de recursos de equipe, né? Já mudou de vários nomes, várias nomenclaturas, mas hoje é corporate, né? Gerenciamento de recursos da corporação. Então, a gente trabalhava temas de habilidades não técnicas, como comunicação, trabalho em equipe, liderança, processo decisório, consciência situacional. Então, eram essas habilidades que eu trabalhava com eles em treinamentos, né? Dando aulas, né? Preparava algumas aulas para eles, e alguns exercícios. Né? Às vezes eu tentava inovar com alguns exercícios do psicodrama, mas era... E aos poucos, né? Para não assustar. Para não assustar, né? Mas, enfim. Ô, Jana, fala. Mas assim, você comenta, né, que esse trabalho dos sonhos, por mais que seria temporário, você ficou 8 anos, né? É um tempo considerável aí. Mas que partes dessa experiência, elas seguem vivas em você até hoje? A saída foi um processo difícil, né? Porque eu acabei criando um senso de pertencimento muito maior do que eu esperava, né? No sentido assim, não, eu sabia que era temporário, mas eu realmente, por ser um sonho, eu vesti a camisa de fato, né? E a saída foi bem, bem dolorida, assim, né? Porque as pessoas até perguntavam assim, e agora o que você vai fazer, né? Não sei ainda, né? Porque eu tinha outras coisas, podia retornar à sala de aula, né? A clínica, eram profissões já consolidadas, mas faltava conexão, sabe? O que fazia sentido, o que fazia mais sentido. Mas, assim, olhando para o que eu conquistei nesses 8 anos, né? Porque realmente eu podia ter saído antes, né? Nem todo mundo consegue ficar os 8 anos, né? Por mais que seja 8 anos e a máxima é renovável a cada ano. Então, tem pessoas que saem no primeiro ano, tem pessoas que saem no segundo, né? Então, eu acho que eu construí boas relações dentro da força no sentido de poder me ajudar nos momentos difíceis que eu vivi. Obviamente a gente vive os desafios, né? E esse relacionamento dentro da força também me ensinou muita coisa. Então, ao longo desse período, assim, eu acho que o principal aprendizado foi resiliência, sabe? Porque eu testei muito os meus limites lá dentro. Então, coisas assim que eu achava que eu não seria capaz de conseguir. Eu ia lá, eu era provocada a fazer. Tá, aceitava o desafio, fazia e via que, opa, eu consigo. Né? Então, eu acho que essa questão de poder me tornar mais resiliente para as coisas, sabe? Assim, e aumentar o meu limite, assim, do que eu podia capaz, do que eu sou capaz de fazer. Eu entrei, né, obviamente naquela empolgação e na motivação do sonho, mas o que me ajudou a me manter, ao longo desse todo esse período, foi sempre acreditar nas pessoas, né? Acreditar no bem que eu estava ali fazendo para as pessoas, acreditar nos relacionamentos que eu estava construindo, acreditar que eu realmente estava conseguindo fazer a diferença, mesmo, né, dentro do pouco espaço, né, que tinha comparado às dimensões de atividade que a gente tinha, o volume de responsabilidade que a gente tinha. Então, esse senso de comprometimento, assim, de
de disciplina também, né, de poder, hoje a gente tem que fazer isso aqui, a missão é essa, de cumprir a missão, esse senso de cumprir missão, acho que isso aí com isso muito forte, assim, sabe? Missão dada, missão cumprida. Porque isso eu via lá com eles, assim, que não, o bem da missão, em nome da missão a gente suporta, e eu acho que é a abnegação também, sabe? Uma coisa que eu aprendi muito, assim. Porque eu coloquei a Marinha, assim, na frente, assim. Eu sempre priorizei e, obviamente, que isso traz algumas renúncias, né? Então, vivi, né, obviamente, essas incertezas no período ali de em que eu precisei, né, renunciar a muitas coisas da minha vida, mas eu sinto assim que eu cumpri a melhor missão que eu podia ter cumprido e hoje assim eu trago muito isso assim, né, de que qualquer missão que eu vá abraçar eu preciso cumprir ela da melhor forma possível, assim. Ô, Jane, o que estava em jogo emocionalmente nessa decisão de sair, porque você sabia que em um dado momento essa saída ela aconteceria, né? Então, de sair desse lugar estruturado e agora e ir para a clínica, né? Estruturar de novo essa parte clínica fora da instituição. É fora. É um baita desafio, porque assim, foram 8 anos recebendo ordens no sentido, a prioridade é essa. Não que eu não tivesse um pouco de autonomia para conduzir a minha parte técnica do trabalho, mas a maior parte das funções, outras funções que eu fazia, era, né, foi até relações públicas também. E aí, eu era responsável pela parte de relações públicas do esquadrão. E aí, nesse período, né, enfim, eu recebia muitas ordens do que eu tinha que fazer, então qual era a prioridade. Enfim. Por várias vezes eu não precisei, digamos assim, tomar decisões, porque já as decisões eu havia tomado. Então, eu só tinha que executar. E aí, quando você sai, diz, não, agora você, né, executa, você decide, você executa. Tanto é que eu acho que esse senso de assumir de novo a responsabilidade pela decisão da vida, assim, foi um processo que entrar para o psicoterapia no exterior me ajudou bastante ali, né, no sentido de fazer o curso de psicologia intercultural, a transicionar dessa psicóloga que faz uma intervenção, que fazia, né, e trabalhava fazendo intervenções num esquadrão de helicópteros, numa ilha, né, na ilha de Terra Plena, na cidade de Rio Grande, para uma psicóloga que vai escutar pessoas no mundo, né, pessoas, ampliar esse campo de atuação. Então, poder fazer diferença para o maior número de pessoas possíveis, né, eu acho que isso estava muito na minha meta, assim, quando eu decidi fazer o curso de psicologia intercultural. E ao longo do curso eu fui me dando conta disso, né? Que por mais que eu ainda estivesse chorando a perda, né? Porque, de fato, os primeiros meses ali eram choros, assim, né, constantes. É um luto de carreira, né, Jana? Que a gente Foi um estuda luto de na carreira. psicologia Foi intercultural também. Sim, foi um luto de carreira. Porque, enfim, embora que eu soubesse que fosse temporário, enfim, mas eu vivi a perda, assim, e precisei de uns meses ali para mim. E o curso de psicologia intercultural me ajudou a ressignificar esse lugar de novo, enquanto um profissional autônoma, né, de poder levar toda essa bagagem, esse conhecimento que eu desenvolvi e aprendi com os militares para outras pessoas. Né? Porque outras pessoas, outros profissionais, que assim como os militares, também escolhem seguir em frente nas suas vidas, também vivem muitas transições, né? Então, também precisam conciliar carreira né, carreira e família, também precisam se movimentar geograficamente, né? Porque eu atendi, na época da Marinha, eu atendi muitos militares que viviam se mudando, né? A mudança geográfica faz parte da carreira militar. Então, esses aprendizados todos que eu tive, poder levar isso para pessoas que estão no mundo, assim, não só para a instituição militar, foi ampliei a minha perspectiva, digamos assim. E aí, agora, né, depois do curso de psicologia intercultural, eu comecei a investir em cursos mais dentro da parte do negócio digital, né, porque queira que não, você tem que aprender a ser empreendedora. Então, esse papel ainda não sabe, agora, caindo a ficha, não, eu sou empreendedora, então tenho que aprender a me posicionar, né, no Instagram, nas mídias sociais, e que isso também foi um grande desafio, porque
dentro do contexto militar, a minha comunicação estava restrita na instituição, né, dentro do contexto onde eu trabalhava, e fora eu teria que ampliar minha comunicação, né? Então isso foi aos poucos sendo, digamos assim, desenvolvido, soltado novamente. Falar para mim nunca foi problema, mas assim é uma forma diferente de falar, né? Como você se comunica no contexto digital, né? Que você não se comunica no contexto de trabalho, né, institucional e militar, enfim. Tinha também toda uma rigidez ali para ser, né, cumprida dentro da modalidade, então, como não me soltar, digamos assim, né, resgatar essa Janaína artística lá de trás, assim, para poder se colocar livremente se expor, né, nas redes sociais também, assim, porque eu acho que tem essa questão da exposição. Inclusive, adoro seus vídeos, né? Que bom, fico feliz, porque foi um processo de construção que foi muito artesanal, né? Eu fiz questão de ir aprendendo aos poucos ali, de não contratar um especialista, né, em mídias sociais, porque eu queria conhecer de perto como é que fazia, como é que construía, até para mim ir soltando também, para ser um treinamento, sabe? Eu acho que um treinamento também nesse lugar, desse papel, assim. Porque... E eu vi de perto, assim, esse desenvolvimento, porque compartilhando aqui um pouquinho para os nossos seguidores, eu e a Janaína fizemos parte da mentoria do Psicoterapia no Exterior, né? Então a gente iniciou ainda, assim, não sabendo muito bem, né, como postar os vídeos, ter esse papel mais no Instagram, nas redes sociais de posicionamento e autoridade. Então, a gente estava descobrindo um novo mundo, né? E ver, assim, o antes e o depois é tão, assim, inspirador, sabe? Você vê o trabalho de cada uma se realizando, a pessoa se destacando, e é muito legal ver isso. E aí, enquanto vocês falam aqui, eu tô pensando quantas experiências pessoais, né? Elas vão organizando, de certa forma, sem que a gente perceba, ou que a gente não nomeie, igual a gente falou lá no começo, elas vão fazendo uma organização em torno de transições de vida, né? Que pode vir a acontecer ao longo do tempo. E aí a gente pega toda essa experiência vivida e coloca ela em prática na questão de orientar, ajudar, né? Se disponibilizar, principalmente no caso da psicologia, a outras pessoas. Como que foi, né? Ou como que é para você? Como que a sua trajetória ela te levou a escolher esse lugar de transições de vida como eixo da sua atuação? Apesar de que a sua história também já... Então, né, durante a mentoria, né, que daí eu comecei a fazer uma mentoria, acho que aí no papel, a importância das mentorias, né? Então, eu comecei a fazer a mentoria do Psicoterapia no Exterior, até a Jéssica, né, igual estava fazendo parte ali, e ao longo desse processo, eu fui resgatando esses outros papéis, né, profissionais, o que eu já tinha trabalhado, e aí, tipo, você precisa encontrar seu nicho, sua persona, e todo aquele processo, e eu disse, nossa, o que é isso, o que é aquilo? A gente fica meio que, né, tentando se achar, né, nesse contexto. E até que nas perguntas ali que a gente ia respondendo, né, eu disse assim, nossa, eu acho que poder cuidar de pessoas que estão passando por isso que eu estou passando, né, eu acho que acaba fazendo muito mais sentido, assim, porque a gente ter vivido as dores, né, as dores e as delícias de algo que a gente se propõe a trabalhar é muito mais autêntico, sabe? Eu acho que isso me fez, assim, escolher nas transições de vida. Embora, no início, eu não reconhecesse muito. Porque na época eu disse, mas nossa, como é que eu vou cuidar das pessoas? Se eu estou vivendo a transição de vida, como é que eu vou... E eu tô com um dilema, né? Se eu estou com o dilema, como é que eu vou saber cuidar das pessoas também com esse dilema, né? E aí eu falei assim, não, mas opa, Janaína, calma, né? Sua bagagem, você tem uma baita bagagem de experiência, né? Então, vamos resgatar essa bagagem para poder cuidar dessas pessoas, sim, né? Por que não? Mas o conhecimento técnico é a vivência de vida, né? Eu acho que isso é mais enriquecedor. E o que eu acho que mais assusta, eu não fiz a mentoria exatamente como vocês fizeram, a minha foi express. E é muito assustador quando você vai respondendo essas perguntas e você vai se dando conta que a sua própria experiência, ela ajuda outras pessoas. Só que você também precisa olhar para essa experiência e falar, não, faz sentido, né?
eu realmente consigo. Ela, de fato, é uma coisa que eu experimentei. Mas é uma coisa, assim, muito estranha, porque em um dado momento você se questiona, pelo menos comigo também foi assim. Mas será que as pessoas realmente vão entender? Será que eu vou conseguir colocar na prática tudo isso? É uma coisa, assim, muito, muito maluca, eu traduziria, assim. Sim. Assim, essa coisa do se fazer entender, né, também, assim, será que eu vou conseguir me comunicar com as pessoas que eu quero atender, né, eu acho que isso vem sendo, os meses aí, ao longo desses últimos meses, eu vivi muito esse dilema, assim, né, de poder atingir o público-alvo ali, de poder, de fato, né, porque, de uma certa forma, quando a gente fala transições de vida, né, vida é muita vida, né, são várias transições, né. Quem nunca passou por uma transição, né? Eu acho que É, todo mundo aqui que está ouvindo, que está assistindo, pode se identificar e pode ser o possível persona, né? Que a gente fala no marketing aí. sim, então é um campo amplo, né? E aí eu disse assim, eu acho que eu tenho que começar a escolher algumas áreas dessa vida, né, para focar a transição, porque de certa forma está muito amplo, né? E aquilo que eu falei para vocês anteriormente, nem sempre quando as pessoas estão em transição, elas se dão conta de que estão em transição e que precisam de ajuda nesse momento. Né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que me ajudou das minhas transições foi ter sempre o meu processo terapêutico, né, me acompanhando, assim, né, também. Então, mas nem sempre as pessoas reconhecem a importância, né, do processo terapêutico nesse período, e que, de fato, é o que ajuda a gente a lidar com as perdas, a gente lidar com as incertezas, né, a construir um novo, sem ter aquela sensação de estar começando do zero, sabe? Porque quando a gente inicia aí o processo de transição, a gente é como se desse uma amnésia de tudo que a gente já fez na vida. Como assim? É como se tivesse aquela sensação de realmente estar começando do zero. Né? E não, poder ter esse espaço para poder reconhecer e valorizar tudo que foi construído até o momento, assim. E o processo terapêutico ajuda muito nisso. E a partir disso foi que eu fui construindo a minha metodologia, assim, né, de trabalho, não só para psicoterapia, mas também para o processo de mentoria, voltada para a questão específica. E aí eu venho delimitando muito mais, assim, na questão da transição, né, profissional e da transição geográfica. São ambas coisas que eu vivi, assim, com muito mais intensidade. E a sua Então, mentoria é legal, a mentoria, porque ela tem um começo, meio e fim, né, Jana? Se você isso. quiser contextualizar e falar um pouquinho como que você trabalha, quantas sessões, como que funciona aí o seu trabalho de mentoria. Então, né, a minha mentoria ela funciona em 6, eu costumo fazer um processo de 6 sessões, né, 7, considerando a primeira diagnóstico, né, que a gente agenda para fazer uma avaliação diagnóstica para ver em que momento da vida a pessoa está, em que momento do processo de transição ela está, né, porque o processo de transição ele tem 3 fases, né, específicas. O inicial é o momento em que você está finalizando algo que você precisa finalizar, que você está ali, né, vivendo a perda da finalização. O momento de zona neutra, em que você está ali nas incertezas, né, na ansiedade do que virá, né, quais são as possibilidades. E um momento de recomeço, no sentido de construir um novo ciclo, de fato. Então, a sessão diagnóstica ela funciona para a gente identificar em que momento da transição a pessoa está, né? E também fazer um resgate histórico das transições anteriores, né? Para poder pensar no que é possível de ser construído, né? Dentro dessa estrutura de 6 encontros, que a gente vai estar trabalhando questões específicas, né? Voltadas para o desenvolvimento e para o avanço nessas etapas da transição. Né? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa fica estagnada em uma dessas fases e não consegue avançar. E aí vem o adoecimento, né? Como depressão, ansiedade, né? E outras, né? Patologias que estão também fazendo parte desse processo de transição. Mas não é que a transição seja o único causador, né, da doença que a pessoa acaba desenvolvendo, mas ela impacta consideravelmente. Então, se a gente consegue atuar preventivamente nesse processo de transição, a gente acaba prevenindo também, né, o surgimento de doenças e favorecendo com que essa transição aconteça de forma saudável, né, e mais segura.
Eu gosto muito da metáfora que você usa bastante nas redes sociais, né, que é do GPS. Como a gente tem dificuldade, né, às vezes quando a gente erra o caminho, aquele GPS ele vai recalcular a rota, né? Então, assim, eu gosto muito quando você fala sobre isso nos seus vídeos também. Ah, sim, sim. É muito nesse sentido de recalcular a rota, né? E poder recalcular a rota, porque a gente recalcular a rota de uma forma consciente, né? De poder tomar consciência de que momento você está nesse processo de missão, né? E quais são as competências que você tem disponível para fazer esse processo. Que competência você precisa desenvolver mais, né? Então, a gente olha para isso tudo, né? Então, eu meio que adaptei a minha metodologia de treinamento com os pilotos, com os mecânicos de voo, né? Na época lá da aviação, a esse processo de transição. Então, lá eu trabalhava com eles o desenvolvimento dessas competências, né? Comunicação, liderança, trabalho em equipe, processo decisório. E eu vi a importância de trabalhar com essas competências também nas transições. Tá? Então, geralmente, quando as pessoas vão olhar para a sua transição, principalmente transição profissional, fica muito voltada ali na sua bagagem, né? Na sua trajetória profissional e nas, digamos assim, nas suas habilidades, né? Pessoais, né? A gente faz aqueles testes vocacionais, assim, mas é importante olhar para o nível de desenvolvimento que a pessoa está em cada uma dessas competências. Né? Então, uma vez que eu identifico que a pessoa, né, dependendo de qual tipo de competência ela precisa se desenvolver mais, e geralmente é a capacidade de processo decisório, dentre essas competências, o processo decisório é o que mais é impactado durante as transições, porque sempre fica aquela dúvida, será que eu estou no caminho certo? Será que é o momento certo? E aí, existem dois erros já no processo decisório que também costumam acontecer, né, em transições, que é a decisão prematura, ou seja, eu tomo uma decisão rápida demais, sem ter a consciência e a clareza necessária, ou a decisão tardia. Eu protelo muito a tomada de decisão e isso me desgasta, isso gera estresse, isso gera ansiedade, isso gera esgotamento, né? Porque eu postergo muito por não ter a convicção, a certeza de que aquele é o momento mais adequado. Então, esses dois erros no processo decisório, que na aviação causam um acidente, né, também podem causar acidentes no processo de transição de vida também. Outros tipos de acidentes, digamos assim, né? De levar para uma situação de risco muito maior do que você preveria, né? E de repente trazer resultados que não eram os esperados, resultados que sejam mais ofensivos do que propositivos, do que trazer benefícios para a pessoa. Então, metaforicamente, a gente pode prevenir acidentes também durante as transições. Jana, a conversa está ótima, mas estamos chegando ao fim. E para fechar, a gente tem um quadro aqui no Entre Carreiras chamado Choques e Surpresas. É um momento para olhar para trás, nomear aquilo que ninguém avisa quando a gente muda de lugar, de papel ou de identidade profissional. Então, qual foi o maior choque ou surpresa que você viveu ao sair de Pernambuco e construir vida e carreira no sul do país? Olha, acho que o maior choque, assim, acho que o primeiro grande choque foi a questão da demissão ali, de um ano, do primeiro ano de trabalho. Porque eu vinha com toda uma expectativa, aquela coisa, não, eu já tenho todo o conhecimento, tenho toda a bagagem, né? Eu sou mestre, aquela coisa toda. Tinha todo o conhecimento e como assim não deu certo no primeiro ano? Né? Então, deu toda uma frustração que ao mesmo tempo me chocou, assim, opa, acorda, né? E me pôs em xeque em várias questões que eu achava que eu era super segura, que já estava, né, digamos assim, no campo dominado, já estava consciente. Então, não, calma, peraí, vamos ver o que é preciso melhorar. Então, a partir desse choque, eu pude também construir novas versões de mim mesmo, muito mais coerentes, né, com o meu propósito, com os meus valores. Então, ao mesmo tempo que foi dolorido esse choque, ele, ao mesmo tempo, me fez rever, né, que caminho eu estava seguindo e que versão eu queria construir. Então, né, eu preciso ser uma professora melhor, isso
Isso com certeza me colocou em xeque. Disse, não, você precisa ser uma professora melhor, né? Então eu busquei isso, e não desisti, né? E fui em busca disso até que consegui, né? Quando eu deixei de ser a docência, digamos assim, e fui para a Marinha, eu saí com uma sensação de satisfação enorme, porque eu tinha conseguido ser essa professora, né? Então, era como se eu tivesse cumprido a minha missão como professora universitária, né? Ter alcançado essa versão bem-sucedida. Então, foi um choque que ao mesmo tempo contribuiu. E o segundo choque, eu acho que foi essa saída na Marinha, porque a vida militar para a vida civil, novamente, você sair da vida civil para a vida militar também é um choque, tá? Porque é um mundo totalmente à parte, um mundo que você precisa se rever muitas questões, né? Principalmente de identidade, de limites, mas sair é muito mais complexo do que o processo de entrada. Para mim, pelo menos, foi assim. Então, acho que foram os três grandes choques, assim. E que surpresa que você teve sobre você mesma ao atuar por tantos anos em um ambiente institucional tão estruturado como o militar? Eu acho que a surpresa foi poder reconhecer o que eu era capaz de fazer, né? Eu acho que eu duvidava muito da minha capacidade. Quando eu entrei, assim, por mais que eu tivesse um currículo, eu tivesse sonho na mão, né? Eu tinha de um lado o sonho, estava me movendo para entrar, e um currículo, uma bagagem, né, de aprendizado muito rica, que iria me dar sustentação nesse lugar. Eu internamente eu duvidava, ainda assim duvidava da minha capacidade, né, do que eu poderia vir a fazer dentro desse contexto. E aos poucos eu fui percebendo que eu era capaz de fazer muito mais do que aquilo que eu pensava que eu pudesse fazer. E ter finalizado os 8 anos, aí sim, foi que me mostrou. Por mais que tivesse sido sofrido, me mostrou que eu consegui vencer a mim mesma, né? Não a instituição, né? Não os desafios da instituição, mas a mim mesma, no sentido de que eu fui persistente, mesmo quando houveram os desafios, mesmo quando houveram, sim, situações que, me puseram em xeque, assim, em relação à minha permanência. Eu disse assim, será que em alguns momentos, o que eu estou fazendo aqui, né? Principalmente naqueles momentos em que a gente tem que fazer coisas que não está no nosso roteiro, né? Não está no nosso repertório, que se a gente pudesse escolher, a gente não faria, né? Mas que precisava ser feito em nome da missão que precisava ser cumprida, né? Então, por mais que me pusesse em xeque alguns desses momentos, eu consegui permanecer, eu consegui concluir a missão e perceber que eu poderia ir muito mais longe do que eu achava que eu pudesse ir. Então, eu acho que isso me ensinou algo que eu não... sobre mim mesma, assim, que eu... Assim, não, já você é muito mais do que você achava que você pensou que fosse, assim. E eu acho que nos momentos, assim, de tristeza, eu preciso lembrar disso, assim, porque todos nós, assim, eu acho que passa por essas fases, assim, de duvidar da própria capacidade. E é quando a gente posta a prova nessas circunstâncias, assim, que a gente descobre o nosso real impacto, assim, o nosso real motivo de estar aqui na Terra, que a gente não está a passeio, né? A gente está realmente aqui para fazer a diferença, e agora eu me vejo muito mais fortalecida para fazer a diferença no mundo, assim, de quem vem precisar, né, poder levar todos esses ensinamentos, essa bagagem que eu aprendi ali com militares, porque, na verdade, se a gente olhar, a gente está numa guerra, né, hoje, né? Então, eu acho que esses 8 anos, para mim, foi uma preparação para a guerra, sim, embora a gente esteja em paz, no sentido paz bélico, né? Mas a gente vive uma guerra de saúde mental, né? Hoje a gente está em guerra de saúde mental. E todos os aprendizados, todas as minhas intervenções, né, lá dentro me ensinaram isso também, de que a gente precisa
intervir nesse processo, né? Todos nós precisamos nos unir nesse processo de combate, né, de prevenção para a saúde mental das pessoas, porque é o que está mais em ameaça hoje, né? Se a gente olhar aí os índices, as pesquisas. Sim. Janaína, a sua história, ela mostra para nós que a transição, ela não é uma ruptura, ela é uma elaboração. E eu gostaria muito de te agradecer por mostrar que carreira não é somente o que a gente faz, né? Ela é muito além disso. Ela é o que a gente se torna ao longo do caminho. Sim. Sim, É Jana, verdade. queria agradecer também a sua presença aqui no Entre Carreiras, com essa história tão rica e inspiradora, e mostrando para todos nós que transição de vida, transição de carreira, ela não acontece só internacionalmente, mas acontece também dentro do território brasileiro. Então, muito obrigada pela sua participação, foi uma honra, e aproveito aqui para você dar esse espaço para que você compartilhe aonde as pessoas podem te encontrar, saber mais sobre o seu trabalho. Então, conta aí pra gente, por favor. Então, né, hoje o meu trabalho ele está online, está sendo online, né, porque uma das questões que, após a saída da Marinha, eu disse, não, eu preciso de um trabalho que eu tenha liberdade geográfica, né, essa mobilidade geográfica eu sempre gostei. Então, o trabalho online é uma possibilidade para isso. Então, hoje eu atendo, né, psicoterapia online e mentoria, também todos os processos são online, mas também, né, tenho na minha agenda espaço para palestras, né, presenciais, porque eu sempre gostei de dar palestras, então coloco aí à disposição para palestras nas empresas, né, em organizações, instituições, né, no qual eu possa estar contribuindo aí com o meu conhecimento e na área de saúde mental, na área de transições de vida, né? Então, de novos ciclos, né? Construção de novos ciclos. O meu Insta é @janainasilva.psi. Legal, eu vou, para reforçar aqui, eu vou deixar sempre na descrição também, para o pessoal te procurar. Nossa, eu quero agradecer muito aí pela oportunidade, né? Eu tive uma experiência no exterior, né? Assim, em termos de viagem mesmo, né? Conheci alguns países ali. E eu vejo vendo vocês aí, né, em outros países, assim, eu também fico muito emocionada, assim, com essa coragem de vocês aí de estar, né, construindo a vida de vocês nesse espaço aí internacional e estar deslanchando aí com esse Entre Carreiras, né, com uma proposta que vocês construíram juntas aí. E, enfim, quero muito agradecer mais uma vez pela oportunidade. E contem comigo no que precisarem, né? Que a gente puder fazer e continuar nossas parcerias aí, em termos internacionais, um ponto internacional aí que a gente possivelmente vai ter esse ano, né? Psicologia intercultural. E é isso. Sim, e quem sabe, né? Dar abertura aí para esse sonho, quem sabe você venha também para o exterior, já que você está atuando agora mais livremente no online. Da saúde, tudo é possível. Fica aí, Hugo. Claro. É o meu desejo agora, né? Poder, se eu pudesse visualizar o quadro dos sonhos agora profissional, né? Eu me vejo em diferentes lugares, em diferentes países, podendo fazer intervenções, né? Eu acho que uma outra questão que eu não falei também, que aí está muito ligado ao meu papel de psicodramatista, são intervenções grupais. Então, eu sempre gostei de trabalhar com grupos, né? Então, processo de integração de grupo, né? Então, eu também vejo isso, assim, né? De visitar esses diferentes locais no mundo e poder fazer alguma intervenção, né? Da psicologia com grupos, né? Seja com palestras, sejam com treinamentos. Então, eu me vejo aí nesses múltiplos lugares, né? Dentro dessas missões aí de treinamento, palestra, atendimento clínico. O céu é o limite, né, Janaína? Com certeza. Sim, Mas então é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigada. Até. Até. Tchau. Você ouviu mais um episódio do Entre Carreiras. Conversas reais, trajetórias diversas e aprendizados de quem vive a carreira além das fronteiras. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, deixar seu like, compartilhar
e seguir nosso podcast no Spotify e acompanhar nossos próximos convidados. Até o próximo episódio. De Frente com a Jéssica.